Olá, irmãos, nós vamos seguir aqui nas nossas devocionais, hoje refletindo sobre mais um tema muito importante para o discípulo de Jesus. Aqui, à altura do verso 24 de Mateus capítulo 16, Jesus está falando aos seus discípulos e diz que se alguém quer vir após ele, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo. Negar a si mesmo e tomar a cruz são os requisitos decisivos para que nós possamos seguir a Jesus. E o que significa isso? Para que nós possamos compreender, devemos olhar à luz do contexto mais amplo dessa passagem. Jesus havia sido identificado como o Cristo, e mais que isso, ele aprofunda a visão que as pessoas tinham sobre o Cristo, mais especificamente que os seus discípulos tinham sobre o Cristo, dizendo que ele deveria ir a Jerusalém, onde sofreria através das mãos das autoridades, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos não compreenderam aquilo naquele momento, mas posteriormente sim. E nós hoje temos a visão mais clara acerca do que Jesus estava falando naquele momento. Jesus fazia referência à obra redentora que seria realizada por ele na cruz do Calvário, onde ele pagaria pelos nossos pecados. Assumindo o lugar do pecador, ele tomou sobre si a nossa culpa, as nossas falhas, para que nós fôssemos redimidos, para que o preço das nossas dívidas fosse pago e que nós pudéssemos ser restaurados por ele. Então nós compreendemos aqui, em primeiro lugar, que há algo que precisa ser consertado em nós, há algo que está quebrado, algo que está desfigurado em nós, algo em nós errado que precisa ser ajustado, consertado para o nosso próprio bem. Na queda, quando nós nos entregamos ao pecado, nós fomos desfigurados, a imagem de Deus em nós foi desfigurada. Aquele estado de bondade inicial foi perdido e nós agora convivemos com o erro, com o pecado em nosso viver. Fomos maculados, manchados com isso. Não é preciso muito esforço para perceber que algo não vai bem com a humanidade. Apesar de toda a tecnologia, de toda a riqueza que construímos e que adquirimos ao longo do tempo, ainda nos matamos uns aos outros, somos mesquinhos, ainda mentimos uns aos outros, ainda fazemos tanto mal uns aos outros, ainda há pessoas que sofrem fome, que são exploradas por tiranos, ainda há políticos que impiedosamente vão roubar os recursos do povo. Tudo isso está dentro do contexto mais amplo da mácula que marca a humanidade por causa do pecado. Mas nós não percebemos essa realidade somente olhando para fora. Em nós mesmos, se olharmos com atenção, notaremos que há coisas distorcidas, erradas, coisas que precisam ser melhoradas e que nós, por nossas próprias forças, não temos condições de melhorar. Mas em Cristo, nós podemos. Por isso, quando nós vamos a Cristo, quando nós começamos a caminhar após Ele, somos convidados a negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Isso significa abrir mão dos nossos desejos pecaminosos, abrir mão daquelas vontades que nada têm a ver com Deus e que são escravas do pecado, abrir mão de tudo isso para uma nova vida. Esse é um processo de fato dolorido e por isso Jesus compara esse processo à mortificação de si mesmo numa cruz. Mas talvez o que seja surpreendente para nós que convivemos em uma sociedade onde o eu é o centro de todas as coisas. Quando nós mortificamos o nosso eu para viver para Cristo, é aí então que nós encontramos a verdadeira satisfação, a verdadeira vida. Foi isso que Paulo experimentou. Ele disse: estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20.
É quando vivemos para Cristo que encontramos verdadeira satisfação. É quando mortificamos o nosso eu para que a vida de Cristo, o caráter de Cristo apareça em nós, que nós encontramos o verdadeiro propósito do nosso viver, a plenitude. Você não foi criado para viver para si mesmo. Eu não fui criado para viver para mim mesmo. Eu não fui criado para satisfazer desejos pecaminosos. Você também não foi. Fomos criados para expressar a imagem de Deus. E em Cristo, essa realidade pode ser restaurada. Aquilo que foi distorcido pelo pecado pode ser restaurado. Se nós tão somente negarmos a nós mesmos, mortificarmos esses desejos pecaminosos que só nos causam mal e passarmos a seguir a Jesus. Tenha a coragem de tomar essa decisão. Senhor, nesse momento nós oramos a Ti e rogamos, Senhor, ajuda-nos a negar a nós mesmos, a tomar diariamente a nossa cruz, mortificando, Senhor, as nossas vontades pecaminosas e seguindo a Ti na verdadeira vida, que é a vida em Cristo Jesus. É o que nós te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.